CIA inventou vampiros durante a guerra psicológica nas Filipinas. Parece meio bizarro se pensar, mas você não leu errado. Este cenário se formou porque o povo filipino e membros do exército do povo se tornaram ainda mais marginalizados quando a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Mesmo tendo batalhado ao lado das tropas aliadas dos Estados Unidos contra a ocupação japonesa, muito diferente de outros locais asiáticos do Sudeste. A organização Hukibala Harp, mais conhecidos como Exército Popular Anti-Japonês, foi a que mais teve sucesso como grupo guerrilheiro que matou muitos soldados japoneses. Porém, após a queda de Bataan, em abril de 1942, para os japoneses, aqueles considerados rebeldes começaram uma rebelião camponesa contra a ocupação japonesa das Filipinas que durou até 1945. Os Rooks rebeldes enxergavam os filipinos ricos que colaboravam com os japoneses como alvo justo de assassinato. No final da guerra, os ricos haviam conquistado a maioria das guardas das grandes propriedades do centro de Luzon, nas Filipinas, e trabalhado em conluio com os invasores. Os Rooks então estabeleceram um governo regional, coletaram impostos e administraram as próprias leis sob uma liderança comunista. A tensão entre eles e o governo filipino surgiu e se intensificou com a chegada de cerca de 500 mil rifles da organização, que se recusou a entregá-los a um governo que consideravam oligárquico. Visto que o país foi um dos recursos principais para os Estados Unidos durante a guerra, a Agência Central de Inteligência CIA decidiu enviar Edward Lansdale para ajudar a reprimir a rebelião, um plano sórdido. Edward Lansdale, fonte Wikimedia Reprodução. Lansdale não só foi um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, servindo no gabinete dos serviços estratégicos antes de entrar para a CIA, também era especializado em guerra psicológica. Ele acreditava que o melhor trunfo de uma guerra para atentar contra as crenças socioculturais no alvo escolhido para tornar o plano uma cilada perfeita. O oficial escolheu Wang como tática para usar contra os Hurks. A criatura folclórica filipina é um monstro que drena o sangue dos seres humanos como um vampiro. Na década de 1950, essa crença ainda era muito forte no meio rural e as famílias temiam muito que seus filhos ficassem soltos a partir do entardecer. Na época que a CIA chegou, uma unidade de rebeldes havia assumido uma posição privilegiada em uma colina em Luzon, configurando o cenário perfeito para que Lansdale desse início à sua guerra psicológica. Quando os rebeldes saíram em patrulha à noite, o oficial ordenou que os soldados capturassem o último homem do grupo, perfurassem seu pescoço em dois pontos e o pendurasse de cabeça para baixo para que todo o seu sangue fosse drenado. Seu cadáver depois foi jogado de volta na trilha por causa de um alvoroço ainda maior nos rebeldes quando eles voltassem da patrulha. A rendição. Não é de surpreender que o plano tinha funcionado, visto que os povos asiáticos já não são conhecidos por sua imensa superstição. Ainda mais no século XX. No dia seguinte, os rebeldes fugiram do topo da colina, reduzindo a vantagem que estava durante a rebelião. Para se certificar que não voltariam, Lansdale ainda pintou com sangue casas em vilarejos que acreditava que os rebeldes estivessem escondidos, bem como escreveu mensagem insinuando haver espiões infiltrados lutando contra a resistência que faziam. Finalmente, em maio de 1954, os Hicks se renderam, pondo um fim na rebelião que chegaram bem próximo de vencer se não fossem os planos da CIA. Além disso, uma combinação de armamento americano avançado cedido ao governo filipino e as reformas administrativas do presidente Robert Magsaysay também colaboraram para que a guerra terminasse.